realmente surpreendente. Dois casos bastante envolventes. O Brasil todo se envolveu nessa questão dos dois irmãos que foram atropelados, eu não sei como, pela médica, e o senhor conseguiu libertá-la. E também dessa senhora Josenita, que a acusação e os filhos diziam que ela fez picadinho do marido, né, num tacho e etc. E o delegado filmou a cabeça do marido no tacho e ela estava na penitenciária. E o senhor conseguiu absorvê-la? Não, infelizmente, eu volto a dizer, tudo que eu falei aí foi a visão do Ministério Público. A defesa não concorda. Não, eu sei. Infelizmente, a mídia jogou a população contra a minha cliente. Ela foi a júri popular, infelizmente ela foi condenada, mas continuamos recorrendo, mas tempos depois ela teve tuberculose dentro do presídio e veio a falecer. Mas eu volto a dizer, foi um dos casos mais sensíveis que eu trabalhei, um caso difícil, e eu termino a minha carreira, pretendo ficar muito tempo, mas quando findar, eu findarei confiante na inocência de Dona Rosanita. A defesa entende que não foi ela, mas infelizmente não houve tempo para a gente provar isso através de uma ação rescisória, através de medidas jurídicas para tentar anular aquele julgamento, fazer até em outro local, longe da mídia, para ver até um outro resultado. Verdade. Emily está com outra pergunta já não é de um advogado, é de um seguidor que exerce uma outra atividade. Emily, você pode vir aqui, por favor? Se eu não souber, vou pedir ajuda, viu, Pedro? Me ajuda aí. Vem cá, Emily. Vamos lá de novo, doutor Vivaldo. Vamos, minha irmã. Como você mantém a ética e a integridade ao defender um cliente acusado de um crime? Repete novamente. Pronto. Como você mantém a ética e a integridade ao defender um cliente acusado de um crime? Pronto. Quem me conhece sabe que eu procuro seguir os ditames da advocacia diuturnamente. A ética no nosso escritório, na conduta de cada advogado nosso, ela é festejada muito diuturnamente pelos integrantes do escritório. Eu agradeço a pergunta feita pelo seguidor e fui muito feliz quando disse que não é da área jurídica, mas eu vou tentar explicar em uma linguagem o mais simples possível, sem o juridiquês, para que Vossa Excelência entenda, e dizer que o advogado, vou repetir, o advogado, ele não defende o crime, ele defende o criminoso ou o suspeito, o réu, o criminoso, para que ele tenha um julgamento justo. E a gente, meu querido e amado professor Pedro, a gente pensa que os fatos só acontecem com o vizinho. A gente não imagina que um filho, um parente distante, um sobrinho, ou até a gente mesmo possa vir a cometer um crime, pode ter certeza. A primeira coisa que você, que porventura venha deslizar, a primeira coisa que vem na cabeça daquele que tem um primo, um amigo que deslizou, é dizer, eu quero o meu advogado. E não é o advogado só, Pedro, vai querer o melhor advogado. Eu quero o melhor advogado. Onde é que está? Está no Rio, está em São Paulo, está em Santo Antônio de Jesus, está onde tiver. Ele quer por quê? Porque você vai querer ser bem defendido, você vai querer estar com uma pessoa que te defenda com unhas e dentes. Mas, infelizmente, quem assiste a defesa não entende que o profissional está fazendo o papel dele, mas
nem todo mundo entende, aí vem essas críticas, mas não desejo mal. Saiba que se por acaso acontecer algum problema com um parente de Vossa Excelência, escolha bem. Mas não fique chateado, não. O senhor vai ver que muita gente não vai gostar dele, vai criticar. Deixa esse ordinário ser preso, deixa esse cidadão ir logo para o presídio, não sabendo ele, porque um dia pode acontecer com ele ou com um parente. E, reiterando, vai querer o melhor advogado para socorrê-lo. Pronto. Doutor Vivaldo, temos aqui uma pergunta de um neófito também, um advogado. Ele colocou que tem apenas 1 ano que recebeu a sua carteira na OAB. Coisa linda. E ele faz a pergunta que Emily vai fazer, porque Emily perguntando dá mais dinamismo. Fica, muito bom. Não é isso? Muito bom, então, Emily, você pode fazer a pergunta, por favor? Não é isso, professor? Pronto. Doutor Vivaldo, qual é a sua opinião sobre o sistema de justiça criminal atual e as possíveis melhorias que poderiam ser feitas? Vou repetir. Qual é a sua opinião sobre o sistema de justiça criminal atual e as possíveis melhorias que poderiam ser feitas? Pronto, doutor Vivaldo. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema de justiça, né? Vamos imaginar que o sistema de justiça não direcione única e exclusivamente para a justiça criminal. Vamos falar do sistema de justiça de um modo geral. O sistema de justiça ele poderia estar composto da justiça em si, do Tribunal de Justiça, que envolve juízes de segundo, a nível Bahia, segundo graus e primeiro graus. O Ministério Público também faz parte, a advocacia. Eu faço questão de pedir aos meus queridos irmãos, e vejo aqui o doutor Júlio Vilela, meu amigo, meu irmão, grande conselheiro da OAB, que representa... Doutor Vivaldo, doutor Júlio Vilela é um dos artífices da advocacia negra do Brasil. Na Bahia, isso, né? É um farol. Isso. Doutor André Maia, o Ronilson e outros companheiros que nos acompanham aqui, não está mostrando direito, mas então o sistema de justiça na Bahia, ao meu sentir, funciona a contento. Obviamente que nós, advogados, nós somos provocativos. Nós nunca estaremos satisfeitos com o sistema. A gente vai estar sempre reclamando, pedindo melhorias, né? Pedindo que haja mais oportunidades para o advogado se pronunciar, o Ministério Público em cima, também brigando pelas melhorias do sistema e, obviamente, os senhores magistrados, de igual modo, fazendo o melhor que podem para que o sistema seja sempre aperfeiçoado. O que é que se pode melhorar? Eu entendo que o magistrado, que a magistratura de primeiro grau, ela hoje está atravessando uma dificuldade muito grande, não por culpa dos senhores magistrados de primeiro grau. A gente que tem a oportunidade de ir aos cartórios por toda a Bahia, e eu quase todos os dias estou com a barriga no balcão, daí a máxima do pé de poeira e barriga no balcão, pela Bahia toda, Pedro, você me acompanha, sabe disso, e a gente observa que o juiz de primeiro grau, ele está trabalhando de maneira hercúlea, ele está trabalhando com quadro de funcionários deficitário. O juiz de primeiro grau ele precisa de mais serventuários para que ele possa impulsionar os processos, a despeito de hoje já ter melhorado muito a questão da justiça digital. Mas também já foi dito, e é de conhecimento público, que as plataformas digitais que hoje auxiliam a justiça, em especial o PJE, é um sistema
sistema que, infelizmente, apresenta muitas falhas, muitas imperfeições. Isso vai ser aperfeiçoado com o passar do tempo. Então, o que precisa melhorar? Precisa melhorar, aperfeiçoar com rapidez esse sistema, o PJE. Precisa melhorar também, ao meu sentir, fazendo concurso para contratar mais serventuários, mais juízes de primeiro grau. Nós temos na Bahia algumas comarcas sem juízes por falta de juízes, né? Uma cidade sem um juiz, eu diria que é uma terra sem lei. A presença de um magistrado numa cidade impõe autoridade, impõe respeito, né? Ali é a certeza que a justiça está presente, você reduz a criminalidade, você melhora os índices de segurança pública quando naquela cidade tem um juiz, um promotor e, principalmente, os advogados. E eu acompanho as reclamações dos nossos colegas que em muitos locais não têm juízes e tomei conhecimento hoje que, nessa linha do que eu estou falando, o nosso querido e festejado Tribunal de Justiça da Bahia, o mais antigo das Américas, está contratando, já está dando posse a quase uma centena de juízes novos que passaram e estavam aguardando. Então, parece que já há uma folga no orçamento para se trazer esses novos juízes que irão complementar o quadro e melhorar muito o nosso sistema de justiça baiano.